todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 1 até o 8. E destacamos o versículo 2 que diz assim: Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. O tema de hoje é uma família cristã. Como é bom pertencer a uma família cristã. Na verdade, nem todas as famílias ou os familiares são cristãos. É difícil hoje em dia a gente falar sobre famílias. É mais fácil falar sobre pessoas cristãs. Antigamente se falava muito sobre famílias. Hoje em dia não é muito fácil falar sobre este assunto, porque nós já vimos muitas vezes o pai cristão, a esposa e os filhos não, ou a mãe cristã, o pai e os filhos não, ou então os filhos cristãos ou os pais somente cristãos. Como é bom ver uma família toda cristã. E aqui a família de Cornélio era ele, uma pessoa temente a Deus, a esposa, os filhos e os funcionários também. Ele realmente se importou com todos que ele tinha autoridade. Ele realmente também gostava de Deus e queria que todos fossem fiéis a Deus para que Deus os salvasse. Cornélio era um comandante de soldados. Ele representava o povo romano. O povo romano, os soldados romanos, o imperador, o César, ele tinha dominado Israel e muitos outros povos. Na época, era Roma que comandava o mundo daquela época. E esse tal de Cornélio, por ser um povo inimigo do povo de Israel, geralmente não tinha autoridade e nem podia se aproximar muito do povo que era o povo de Deus. Mas ele, ouvindo a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ele foi convertido por Deus. Mas ele tinha que ir chamar Pedro para vir lá e pregar o Evangelho para ele e sua família, e assim ele receber o Espírito Santo de forma especial. Nós também vamos dizer aqui que esse é o serviço de um pastor, esse é o serviço de um missionário, levar o Evangelho para as famílias. E assim Deus, Espírito Santo, pode agir de forma também mais especial sobre aquela família e ela corresponder a ser uma boa testemunha da palavra do Senhor. Cornélio, então, ele era um marco especial no Novo Testamento, porque a partir dele, Deus, escolhendo ele, deu uma visão de um anjo para ele, e aí chamar Pedro, no caso, ele foi o primeiro, aquele que ouviu a palavra do apóstolo, no caso aqui, Pedro. E uma vez que ouviu a palavra do apóstolo, ele foi convertido. Não que antes os apóstolos não tenham pregado também, mas eles sempre pregavam lá na região de Jerusalém, na região do povo judeu, e não iam nas casas dos que não eram judeus. A partir desse momento, Deus ordena para que Pedro vá lá na casa dele, daquele que não é judeu, e pregue o Evangelho. E Pedro fez isso, a contragosto também. A história é bastante longa, poderíamos falar isso em outra oportunidade. Mas o importante é saber que a família de Cornélio era consagrada a Deus. E como é bom participar de uma família cristã. Por isso, se a tua família é na totalidade cristã, glorifica a Deus. Agradeça muito a Deus, porque nem todas as famílias são na totalidade cristãos. Quando uma família é temente a Deus na sua totalidade, há muitas bênçãos especiais para todos eles, para todos os familiares. E nós precisamos nos importar com cada familiar
que não é cristão, assim como também aquele que é cristão. Ser uma pessoa boa na família, ouvir a palavra de Deus, orar como Cornélio sempre orava a Deus, louvava ao Senhor, e ele também orava para que Deus viesse um dia falar com ele, e de forma especial Deus fez isso. Deus fala também conosco todo o tempo através de mensagens, de vídeos, como também escritas ou no próprio culto. Deus fala ao nosso coração e nos convida ao arrependimento e à fé. Cornélio, certamente, ele ficou muito feliz quando finalmente foi dado a oportunidade de um apóstolo do Senhor vir à sua casa e pregar o Evangelho. Nós também nos sentimos felizes quando podemos ouvir a palavra do Senhor, quer seja na casa, na rua, pelas emissoras de rádio, televisão, qualquer mídia, ou especialmente no culto. Cornélio era proibido de frequentar as sinagogas, que são as pequenas capelas que o povo de Israel tinha. Ele também não podia ir no templo de Jerusalém. Mas você pode, nós todos podemos, e não é preciso ser judeu para ir para a igreja. Deus convida todos que ouvem a sua palavra, a ouvirem esta palavra também lá no culto, e lá no culto receber de forma bem audível que Deus perdoa todos os pecados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, querido Deus, nosso Pai Celestial. Assim como deste a oportunidade para Cornélio, toda a sua família e os seus funcionários a ouvirem a palavra do Senhor, também dê a mesma oportunidade para nós irmos ao culto, ouvirmos a Tua Santa Palavra, quer seja por áudios, vídeos, televisão ou rádios ou outras mídias, e possamos ouvir esta palavra e crer com mais força no Senhor, através de Cristo. Amém.